Salve, meus queridos, amados irmãos, amigos do Face, do Instagram, do YouTube. Pronto. Na paz do nosso Senhor Jesus, do TikTok. Já deu. Estou gravando agora do TikTok também. Feliz com o Senhor, dia bom hoje. Não teve calor, dia parado, nublado, e um chuvisqueirinho. Eu quero agradecer a cada um de vocês mais uma vez pelas mensagens enviadas no Messenger, no Instagram. Que Deus os abençoe, no TikTok. Que Deus fortaleça, dê saúde e paz. Cada dia seja mais alegria, mais paz na vida de cada um de nós. Vamos começar o vídeo hoje. Vamos começar assim, ontem eu esqueci, né, irmão? O irmão agora está ficando velho. Pai, obrigado pelo alimento, obrigado pela vida, obrigado pelo dia que o Senhor me permitiu amanhecer, Pai. Obrigado, Senhor, pela cama que eu repouso, pela família que o Senhor me deu, pelo alimento, pela coberta que eu me cubro, Pai, pelo chão que eu piso. Obrigado, Pai, por ser o Senhor Deus Santo na vida nossa, não desistir. Nós somos pecadores, Pai. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por ó pensamento e ignorância que eu fiz, que eu posso fazer. Se me agradou, Senhor, perdoa-me, Pai. Eu sou um homem, eu sou falho, Pai, sou pecador. Perdoa da minha casa, perdoa minha parentela, Pai. Pai, nos tira, Pai, da escuridão, Pai, e nos leva para a luz do Senhor, Pai. Meu Deus, meu Pai, fala conosco hoje, Pai. Através do livro do profeta Oséias, no capítulo 7. Que seja a tua vontade, não a nossa, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, vamos começar falando aqui de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, onde Deus manda que Saul destrua os amalequitas e destrói tudo na cidade, desde o mais velho até a criança de peito. Todos os animais sejam tocados por fogo, não ficar nenhum despojo. Mas Saul desobedeceu à voz do profeta. Saul foi, matou todo mundo, mas poupou a vida do rei Amaleque. Ele poupou os melhores, o melhor gado, o melhor das ovelhas, e trouxe para sacrificar ao Senhor, abominação ao Senhor. Ele está sacrificando quando Samuel chega. Samuel repreende, Saul fala: o Senhor demorou e eu resolvi sacrificar. Samuel fala para Saul essa palavra para nós, irmão. Preste atenção no capítulo 5, versículo 15, versículo 22. Porém, o Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que obedeça a palavra do Senhor? Aqui uma interrogação que Deus deixa com Saul. Samuel faz a Saul e a nós hoje. Deus tem prazer em holocausto, em sacrifício, desde que seja com reverência, que agrade o Senhor, e na pagada nós ele aceita. Eis que obedecer é melhor do que o porfiar. E o atender melhor é do que qualquer sacrifício de gordura de carneiro. Aqui era sacrifício daquela época. Os animais eram sacrificados, a gordura era queimada, o sangue era espargido. Mas Samuel diz que Deus não tem prazer nisso. Ele tem prazer na nossa obediência. Ele não tem prazer no sacrifício que nós fazemos de jejuar 12 horas até 24 horas, 10 horas, e não está perdoando, não está com o coração limpo, coração puro. Está com o coração voltado para as coisas do mundo. Isso Deus considera sacrifício e todo. Deus não tem agrado em sacrifício. Ele tem agrado em obedecer. Deus não agrada em muitos sacrifícios que nós fazemos aqui na terra. Ele agrada da nossa obediência, do andar na presença dele. É o que Deus agrada de nós, é o que Ele quer de nós. Como sempre eu falo, Ele tem o seu livre-arbítrio. A escolha é sua, a escolha é minha. Eu não interfere.
na minha escolha. Não podemos depois falar que a nossa luta, nosso deserto, foi por causa de Deus, não. Foi por nossa causa, nossas escolhas. Até aqui, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Agora vamos ao livro do profeta Oséias. O profeta Oséias, no capítulo 7, ele segue o capítulo 5, 6 e 7. A introdução dele está no capítulo 5, onde os príncipes e os sacerdotes são repreendidos e exortados ao arrependimento. O povo de Israel, os príncipes, sacerdotes, o povo em geral, estava fazendo tudo contrário à palavra de Deus. Deus abandonava a obediência, sacrificando seus filhos ao demônio, queimando fogo, queimando oferta para o sol, para a lua, andando na idolatria, obedecendo o homem, andava na vaidade, todos andavam errados. Essa exortação, irmão, diz respeito a nós, no ano 2025. Deus tem falado conosco todos os dias. Deus tem mostrado, dado sinais, é o caso da Covid-19 e muitas enfermidades. Deus está permitindo, como Ele mandou aquelas 10 pragas no Egito, para que o faraó soubesse que Ele é Deus. O que está vindo sobre essa terra, Deus está permitindo. Não estou falando que é Deus que enviou, não. Deus está permitindo para nós saber que Ele é Deus, que Ele está no controle de tudo. Que o homem está desobedecendo o Senhor. O homem anda na vaidade, a igreja está calada, a igreja está parada. A igreja muitas vezes está concordando com tudo que o mundo faz, até aplaudindo. E Deus está nessa hora, nesse dia, nesse momento que nós abrimos a Bíblia, nesse capítulo, Ele está nos repreendendo. Está nos repreendendo ao arrependimento. Que nós venhamos arrepender das coisas erradas que nós fazemos, das pessoas que nós machucamos, da palavra que nós falamos e ela se tornou uma palavra maldita. Que nós nos arrependemos da desobediência que nós temos com Deus. Que nós nos arrependemos da gente levantar contra as pessoas, levantar uma fofoca, uma contenda. Tudo é caso de nós arrependemos. É o que nós vimos hoje nessa terra. É o que nós vemos dentro das igrejas, nas escolas, na família. Todo mundo, todos nós somos chamados a arrependimento. Porque é tempo de consertar, irmão. Porque não abrir e piscar de olho, Jesus Cristo vai voltar. E se nós não tivermos um arrependimento genuíno, nós ficaremos. Deus quer salvar tudo. Irmãos, eu não vou falar aqui, eu não estou falando aqui como hipócrita. Eu estou falando a verdade. Não vou falar, pessoas falam, até minha esposa de vez em quando fala, você tem que viver o que prega. Eu procuro viver o que eu prego, eu falo também. Eu sou um pecador, mas eu estou falando o que a Bíblia está mandando eu falar. Ela está falando comigo. Arrependimento, é tempo de arrependimento, é tempo de conserto. Não é tempo de brincar. Não é tempo de ver de aparência. Se uma coisa lá fora e aqui na sua casa ser outra e na igreja ser outra. Não adianta você ser 3 pessoas. Se eu querer ser uma pessoa 3 em 1, você não é. Eu não sou uma pessoa 3 em 1. Deus que é 3 e 1 é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles são 3, mas nós não podemos ser. Nós somos uma só pessoa. E nossos erros estão em nós. Deus tem visto nossos erros. Ele tem contemplado muitas vezes que nós erramos, não nos arrependemos. Numa briga, numa discussão, em família, no trabalho. Então levanta a igreja, Deus está olhando tudo. E Ele está chamando está chamando nós ao arrependimento. É tempo de arrepender. Às vezes a pessoa fala, o povo fala que Jesus está voltando. Desde eu criança, eu lembro lá na cidade de Anápolis, 2 senhoras velhinhas chamavam minha mãe para ir à igreja e ela falava em 1965, 66, por aí. Jesus Cristo está voltando, Ele está às portas.
Quantas vezes minha mãe brincou com aquilo? Muitas vezes, meu pai. E muitas vezes a gente não sabe o Jesus Cristo está voltando como é. Ele vai vir buscar toda a igreja. Ele vai buscar reunir todo o povo dele e levar. Mas enquanto ele não volta, ninguém sabe o dia nem a hora. Ele vem e vai levar um. Meu pai subiu, minha mãe subiu, todos partiram. Eu tinha um sobrinho, ele tinha mais ou menos 12, 13 anos, criança ainda, brincando na sala do tio dele. Ele subiu, irmão. É no abrir piscar de olho, a morte não escolhe hora, nem tempo. É na hora. É no abrir piscar de olho. Que nós venhamos entender isso, irmão. Assim a vida de Jesus é como a morte. Só que Jesus vai voltar, aqueles que estão vivos, ele vai arrebatar, vai subir com o corpo glorificado. Eu estou fazendo menção da morte, porque a morte é assim, ela não marca a hora. Quando você pensa que vai ali na esquina tomar um refrigerante, ela te pega no caminho. Quando eu saí de casa, em 11 de janeiro de 2005, para voltar daqui um pouco, eu resolvi dar uma voltinha na cidade. Aí eu falei, eu não avisei em casa a hora que eu ia voltar. Eu vou voltar, e que era quase 11 horas da manhã. Eu tive do banco só para tirar meu pagamento. E ali na esquina da avenida, no cruzamento, ela estava esperando por mim. Mas Deus teve misericórdia de mim e não deixou que eu parti. Não estou falando que eu não estava em cruzamento, não estava. Fui pegar meu pagamento, fui dar uma volta na cidade para voltar. Era 11 horas da manhã. Mas ali a morte tinha me pegado. Ali marcou um lugar para me pegar. Mas o dono da vida estava ali, falou, ainda não é hora dele. Ele não está preparado. Então, irmão, é não abrir piscar de olho. Talvez se eu tivesse com a minha vida completamente desconcertada, se Deus não tivesse um plano na minha vida, talvez ela tenha me levado. Talvez eu tivesse deixado uma brecha, o inimigo encontrou essa brecha e ali entrava. Essa brecha, uma coisa errada que eu podia estar fazendo, usando a face, o inimigo encontra uma brecha e entra, te leva. Eu não abri piscar de olho, mas Jesus vai voltar. Vamos ver o versículo do capítulo. Sarando eu, Israel, se descobriu a iniquidade de Efraim, como também as maldades de Samaria, porque fizeram a falsidade e o ladrão entra a horda dos salteadores, rouba cá fora. E não dizem no seu coração, que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, o cercam as suas obras diante da minha face, as suas obras diante da minha face estão. Com a sua malícia alegam ao rei, e com as suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros, semelhantes são ao forno aceso pelo padeiro que cessa de atear fogo, desde que amassou a massa até que seja levedada. E no dia do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com a excitação do vinho, e ele estendeu a sua mão com os escarnecedores. Porque como um forno aplicarão o coração, emboscando-se, toda noite dorme o seu padeiro, pela manhã arde como fogo de chama. Aqui, o nosso pecado, Deus está comparando a um forno. Se você não tiver cuidado, tiver alguma coisa no forno assando, e você não tiver cuidado, ele queima tudo. Nossos pecados são assim. Se nós não vigiarmos, não cuidarmos de nos cercar, de mudar, estiver nas rodas dos escarnecedores, estiver fazendo a vontade do homem, nossa vida vai não abrir piscar de olho. E não vai ter, ninguém vai ter notícia de nós.
principalmente nossos acertos. Todo mundo vai lembrar de nós, os nossos erros, aonde nós escapamos. Então temos que cuidar com o que nós fazemos, porque o nosso pecado, ele queima, ele cheira mal na linha de Deus, ele queima a nossa carne, nossa alma, ele destrói a nossa alma. Tem que haver perdão, tem que haver arrependimento. Aqui se refere também os príncipes, os homens, os sacerdotes, que fazia tudo para agradar o homem, agradar o rei, mas não fazia nada para agradar o Rei da Glória. Estavam mentindo, adulterando, estavam fazendo tudo contrário à palavra do Senhor. Todos os homens de Israel. Assim, não vou generalizar a terra hoje. Todo homem procurando fazer a vontade do homem, esquecendo de fazer a vontade de Deus. Se alegrando com a crítica que faz ao seu companheiro, apontando o dedo para aqueles que estão fracos, que estão doentes, esquecendo que nós somos iguais ou pior que eles. Nosso pecado, ele queima. Ele queima aquele que nós levantamos contra ele e ele destrói a nossa alma. Ele destrói a nossa vida espiritual. Cuidado com quem você fala, com quem você conversa. Cuidado com quem você está fazendo a vontade. Talvez seja o líder da sua igreja. Você está fazendo a vontade dele e ele está errado. Talvez ele está zombando de você. Talvez ele está tirando proveito de você. Não estou falando que está, talvez. Temos que vigiar. Temos que ter sabedoria e discernimento de Deus. Para a gente não cair nas artimanhas do homem. Muitos homens e mulheres que dizem, homens e mulheres de Deus, na realidade, estão zombando de você, estão brincando com você. Temos que cuidar da nossa vida, temos que cuidar da nossa alma. E temos que vigiar para não pecar e não sair da presença de Deus. Deus está exortando todo o povo ao arrependimento. Essa palavra serve para mim, para você. Essa palavra serve para a igreja do século XXI. Serve para os governantes. Porque é tempo, irmão, de arrependimento. É tempo de buscar santificação. Não é tempo de nós brincarmos. E nós que dizemos ser igreja, dizemos ser servos do Senhor, estamos brincando. Brincando com tudo. Brincando de ser crente, brincando com Deus. Eu não estou generalizando, irmão. Deus sabe. Deus conhece o meu e o teu coração. Deus sabe quem está na verdade e quem está na falsidade. Nada está oculto aos olhos de Deus. Você, eu, nós podemos ocultar para o homem, mas para Deus não. Ele vê tudo. Ele está 24 horas olhando a terra, querendo nos salvar, nos libertar, nos guardando, dando oportunidade para nós sairmos de madrugada para o trabalho e voltar à noite são e salvos. Enquanto nós estamos lá guardando, trabalhando, ganhando pão cada dia, os anjos do Senhor, Deus está aqui guardando a nossa casa, a nossa família. Deus está guardando nossos portões e está nos guardando no trabalho de acidente. Que Deus abençoe com mais Espírito fala no nosso coração. Quando os irmãos for orar, peça ao Senhor que me dê sabedoria para que nós juntos possamos aprender mais. Versículo 16, irmão. Eles voltam, mas não para os altíssimos. Fizeram-se como um arco enganador. Caem a espada os seus príncipes por causa da violência da sua língua. Este será o seu escândalo, seu escárnio na terra do Egito. O Egito vai zombar do povo de Deus porque está brincando com Deus. Você, eu, que um dia estávamos no Egito, nesse mundo de pecado, aceitamos a Jesus,
nós deixarmos a seta, a vaidade, o egoísmo desse mundo aqui, nós vamos cair da fé. Nós vamos sair da presença do Senhor. E o mundo vai escarnecer de nós. O mundo vai brincar com nós. Vai rir, vai zombar. Assim foi com o povo de Israel. Quando foi levado para o cativeiro e a Babilônia, o rei da Babilônia destruiu tudo. O templo derrubou os muros. Eles foram zombados. Assim somos nós. Cuidado que o Egito está de olho em você, para zombar de você. Se apegue com Deus, faz a vontade de Deus. Vamos orar, irmão. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por mais um dia, por mais um vídeo. Obrigado pela vida de cada um dos teus filhos, Pai. Obrigado, Pai, pela tua presença, pela tua palavra. Pai, nós aqui unidos em oração nessa hora, Pai. Concordando, Pai, uma oração de um com o outro, Pai. Estamos pedindo ao Senhor nessa hora, Pai. Supra a nossa necessidade, Pai. Faz aquilo que for da vontade do Senhor na nossa vida, Pai. Nos fortalece. Nos ajuda a afastar das coisas desse mundo, dos enganos dessa vida, Pai. Nos dá força para que nós venhamos fazer a vontade do Senhor e não a nossa, não a vontade do homem. Para que nós venhamos agradar a Deus e não o homem. Perdoa minhas falhas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, acabou mais o vídeo. José Igor contando parte da minha história. 257 inscritos no YouTube. Que Deus abençoe. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos aqui novamente. Fica na paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Um abraço, irmão Jorge. Para nós, como eu já ia esquecendo novamente, Jesus Cristo está voltando. A última profecia que está para se cumprir. Jesus te ama, eu também te amo. Prepara, povo de Deus, para encontrar com o Santo Deus. A vinda dele está próxima.